Carol, qual é esse hábito que eu devo criar para, de fato, ter prosperidade com propósito? Vou responder isso para você porque, de fato, não está escrito em lugar nenhum isso que eu vou te falar. Isso é com base no que eu tenho estudado, no que eu tenho observado dentro desse conceito de prosperidade com propósito, tá? Que é você ter aquele senso de realização, aquele senso de você estar fazendo o que realmente precisa ser feito, de estar realizando o projeto que Deus tem para você, tá? Quando eu falo prosperidade com propósito é isso. E o único hábito que você precisa desenvolver, não o único, mas o principal, tá? Se você desenvolver a partir desse você consegue conectar todos os demais, é justamente o de criar conexões entre tudo o que você faz, conexões como se fossem fios, né? Então, se eu tô aqui nessa posição aqui, foi até a thumb desse meu vídeo, né? Se você consegue fazer conexões, se você consegue entender o porquê daquilo, como isso se liga a todo o resto, é desta forma que você vai conseguir realizar o que você precisa, que você vai conseguir colocar prioridades no seu dia, que você vai entender o sentido daquilo que você está fazendo, que você vai conseguir colocar mais empenho, mais dedicação, muitas vezes até prazer na hora de executar. Tudo isso através de um único hábito de você buscar as conexões. Carol, como que eu crio um hábito disso? Fazendo as perguntas certas para cada coisa que você vai realizar, para cada discernimento que você vai ter, para cada decisão que você vai tomar no seu dia a dia e que, presta atenção nisso que eu vou te falar, é único para você. Quer ver um exemplo? Ó, a gente tem várias dicas hoje, né? A gente tem acesso a muita informação. Até tem um livro, eu não vou me lembrar agora o autor, o contexto dele, mas ele fala sobre o tal do arrumar a cama. E quando você arruma a cama, isso é importante porque você já começa o teu dia realizando, e se você não faz nada no teu dia, pelo menos no final você chega e vê a sua cama arrumada. É um conceito muito bonito, existe algo por trás que justifica isso. Eu particularmente gosto muito deste hábito, né, de você acordar, arrumar a cama, mas assim, não é porque funciona para mim que vai funcionar para você. Você tem que entender o contexto, como que isso se conecta a todo o resto. Porque se a gente não faz a conexão, acaba que a gente começa a fazer várias coisinhas picadas no nosso dia, que até de alguma forma preenche a cabeça, evita que você acabe ficando à toa, você se sente útil de alguma forma. Tá, isso é muito importante, você realizar pequenas tarefas. Só que só realizar pequenas tarefas sem um sentido, sem um porquê, sem uma conexão, daqui a pouco isso vai passar, daqui a pouco isso vai, você vai se sentir de novo assim, ó, angustiada, você vai se sentir novamente se questionando, tá, pra que eu tô fazendo isso, sabe? Por que todo dia eu tenho que arrumar a pia, tenho que lavar a louça? Por que todo dia eu tenho que ficar catando as coisas aqui em casa? Por que todo dia eu tenho que arrumar a cama? Por que todo dia eu faço isso e aquilo? E daí você se perde no sentido de tudo, pelas pequenas coisas. Então a realização, olha bem o que eu tô falando, a realização de pequenas coisas ela é muito importante para sua organização, para você se sentir útil e tudo, mas não pode ficar só nisso. Veja, você tem que entender o contexto das coisas. A gente fala aqui sobre prosperidade com propósito. Você tem que entender o propósito de tudo que você faz. E você vai falar assim, Carol, é muito difícil isso, eu vou ter que pensar em propósito para tudo, até para arrumar uma cama? Não, não é assim. Eu tô te dando exemplos aqui, por quê? Quando você entender as conexões, que é o tema aqui desse vídeo, que as conexões fazem todo sentido, você vai ver que até nessas pequenas coisas você vai ver o sentido, sem muito esforço. O esforço ele acontece inicialmente para qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que você vai aprender é um esforço mental extremo. Os neurocientistas já estudaram isso, né? Já estudaram e viram que o nosso cérebro ele gasta muita energia, é doloroso para o nosso sistema cerebral aprender algo. Por isso que é tão difícil a gente pegar um hábito e querer criar ele. Agora você pensa, se para aprender é difícil, imagina para você ter que reaprender algo, né? Ou seja, fazer algo diferente, fazer uma mudança. Tô acostumada, porque o hábito nada mais é do que um atalho que a nossa mente cria para não ter que ficar toda vez naquele processo de gasto de energia. Então ela cria um atalho e é como se ficasse automático, sabe? Você aperta um botão lá, tipo, deu um gatilho, o teu cérebro já entende que é hora de fazer aquilo, ele já dispara tudo automaticamente e você não tem que pensar muito no que está sendo executado. Isso economiza energia.
Eu tô falando isso para você, para que você entenda que uma vez que você colocou o hábito da conexão, isso vai valer para todo o resto. Então, é um esforço que você faz uma vez que vire a chave, que você entenda, não vai ser assim, nossa, eu vou ficar pensando em tudo com paranoia. Não é paranoia aqui não, mas eu preciso ser detalhista com você, se você quer realmente buscar essa prosperidade com propósito. Então vamos lá, vamos pegar o exemplo da cama aqui pra gente ficar um pouco mais prático, né? Tá, você vai perguntar, qual que é o sentido de eu ter que arrumar a cama todo dia? E nessa resposta vai entrar o autoconhecimento que você tem sobre você, né? Então, os motivos pessoais, do tipo, eu sou a pessoa que gosta de organização. Quando eu chego numa casa organizada, ou que eu vejo pelo menos a minha cama organizada, eu me sinto melhor. Se eu chegar nessa casa e ela estiver desorganizada, eu vou me sentir mal? Opa, então já é um grande motivo para você fazer. Por quê? Porque se você está bem, se você tem um gatilho a teu favor que está despertando mais sensações positivas em você, como consequência você vai estar melhor para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, você vai estar melhor para fazer até o teu momento de lazer, para você chegar e descansar, para você conviver melhor com as pessoas. Então, se tudo isso faz sentido, opa, então faz sentido eu arrumar a cama. Agora, se para você arrumar a cama é um estresse, porque você não tem tempo, porque sei lá, a tua correria é muito grande, você não consegue, e daí você tem que inserir isso, vai ser muito pior, vai tirar você do teu ponto e vai te causar um estresse muito maior, você tem que repensar isso, tá? Com toda a honestidade do mundo, falar assim, olha, eu aqui em casa, eu não ligo para isso, inclusive eu já até sei que deixar a cama bagunçada é bom porque os ácaros não ficam ali e tal, tem uns estudos que mostram isso, inclusive tem uma amiga minha que ela até falava isso, ela falou, Carol, minha mãe exigia que eu arrumasse a minha cama. Pois eu fui lá, eu procurei se tinha algum benefício em deixar a cama desarrumada. Adolescente, né? Vamos dar um desconto, né? Que adolescente queria fazer do jeito dela. E eu fui lá e eu descobri que existe sim uma menor chance dos ácaros estarem na sua cama quando ela tá bagunçada, porque areja mais e porque daí você acaba mexendo mais na cama na hora de dormir, enfim. E ela convenceu a mãe dela, então, desde que o quarto ficasse fechado, porque foi um acordo que as duas fizeram. Mas veja, eu tô colocando esse fato aqui que chega a ser hilário, né? Engraçado. Mas eu tô colocando esse fato porque você tem que pensar sobre você, mas não só sobre você. Você coloca sim o teu peso, mas se você mora numa casa com a tua família e isso for um incômodo muito grande para outras pessoas, vocês vão ter que chegar num consenso, né? Então, às vezes para você não é um problema, mas para o teu marido é um problema gigante. Ele não vai conseguir ficar em paz com a cama desarrumada. E você não tem tempo, será que então isso ele pode fazer? Será que existe uma negociação disso? Né? Ou então será que, tá, eu posso até arrumar, você me ajuda então, sei lá, com essa parte do café da manhã, com isso em casa, enquanto eu faço, para sobrar os 5 minutos aí para a cama? Eu tô colocando um assunto muito simples aqui, mas isso você pode levar para qualquer complexidade de atividade no teu dia. É que quando você começa com as coisas simples, você começa a ver que é possível você encaixar, você negociar para aquilo que está fazendo a conexão. Se não fizer conexão, isso não tem que estar no teu dia. Esse é o ponto. Sabe, eu vejo as pessoas sofrendo com rotina, com atividades que elas não veem sentido, que elas não entendem o motivo de estarem fazendo. Não significa que, porque você não vê o sentido, que não seja importante, tá? É que muitas vezes a gente não vai atrás desse sentido. Então, alguns casos seria, bom, fui atrás do sentido e realmente não faz sentido. Elimina da tua vida, elimina da tua casa, elimina da tua rotina, do teu trabalho, do teu negócio. Isso vale para tudo. Vi o sentido e assim, tenho dificuldade em executar. Aí você vai ver que possibilidades que eu tenho de melhorar isso aqui, esse método, essa forma de fazer. Tem alguém que pode me ajudar? Não, sou eu mesmo e eu vou ter que flexibilizar. Aí você vai para uma questão de análise. Isso é tão importante, que isso vai ajudar você na tua priorização de tudo que você tem que fazer. Quantas pessoas têm uma caixa de e-mail desse tamanho e não sabem por onde começar? E daí tem gente que fala assim, começa pelos pequenos, aquilo que vai levar 5 minutos, responde logo, tá? É uma forma de você realmente limpar, mas você não pode ficar só naquela de 5 minutos. Concorda comigo? Porque assim, tem muita coisa que vai chegar que é 5 minutos, e daí é aquilo que vai levar um tempo, que vai exigir de repente uma reunião, que vai exigir que você converse com outras pessoas, com o fornecedor, com o cliente, que vai tomar de repente mais de 1 hora do teu dia, às vezes mais de dias ali.
você não vai resolver? Não é assim, né? A gente não pode só apagar incêndio, senão aquilo lá que depois podia esperar um pouco mais, uma hora vai virar um problema grande, porque ele vai também virar uma urgência e você não vai conseguir resolver em 5 minutos. Então veja que a gente tem que ter esse critério de fazer as pequenas coisas, mas a gente não pode perder o foco daquilo que é o principal. Então assim, ó, voltando na cama, tá? Vamos voltar aqui no nosso exemplo. A cama é o objetivo central da tua casa? Se a resposta for sim, existe um problema que você não está enxergando. Se o centro da tua casa, o centro do teu dia for uma cama, existe um problema que você está querendo usar para se distrair nessa cama. Nessa arrumação, no caso. Se ela não é o centro, então o que é o centro? O centro é que eu tenha harmonia em casa, é que eu tenha paz, é que eu tenha diálogo, é que a gente consiga conviver bem, é que aqui seja uma casa divertida, que as pessoas quando cheguem, não as pessoas de fora, vocês mesmos que moram aí, você, teu marido, ou tua esposa, teus filhos, que vocês consigam viver nesse lar de uma forma divertida, de uma forma harmoniosa. Esse é o centro, né? Que vocês tenham essa paz, essa harmonia, que Deus seja o centro do teu lar. Isto é o objetivo, o foco, tá? Tudo o resto tem que girar em torno, como se fossem satélites, né? Então, imagina o Sol. O Sol é um grande planeta, o nosso planeta Terra gira em torno do Sol e todos os outros planetas, tá? Então, o centro é o Sol. Então, o teu Sol é o quê? É ter todos esses elementos que eu falei. Então, você tem que ter esse Sol bem desenhado. E aí, o resto tem que contribuir para isso. Então, o resto ele está conectado. Mas ele não é o essencial, mas ele está conectado. Então, aí você pensa, o arrumar a cama tem conexão, a palavra, tem conexão com esse meu Sol aqui, que é o centro, que é a harmonia, que é o diálogo, que é tudo isso. Porque quando chegar num ponto em que você falar assim, eu tenho que escolher entre conversar com os meus filhos, conversar com meu marido, com a minha esposa e arrumar minha cama, a cama vai esperar, realmente. Você tem um motivo para aquilo, tá? Agora, se é só esses 5 minutos da cama que tá te sobrando, será que realmente é isso o problema? Então veja, com essas pequenas coisas você começa a ter uma noção da tua realidade. Você começa a perceber o que de fato está acontecendo. Se você está se distraindo com as pequenas coisas, se você está buscando sentido nessas coisas e colocando toda a tua esperança nela, sendo que o problema maior não está sendo resolvido, sendo que aquele foco de diálogo você está evitando, né? Você está evitando por essas pequenas coisas, por uma cama, por uma louça, por um filme que você vai assistir, por uma calçada que você vai lavar, por as plantas que você vai cuidar, com tanta coisa que temos, né? O marido para consertar alguma coisa, por sair. Então a gente tem que ter essa noção da conexão. Então entenda que não é conectar tudo, é estar com o foco na conexão. Tudo que está hoje na minha vida faz conexão com o que realmente importa? Esta é a pergunta-chave. Se faz sentido, top demais, continua, fortalece. Se não faz tanto, vê o que precisa ser ajustado. Se precisa ser eliminado, elimine sem apego, tá? Desapega mesmo. Porque se você está com o foco nessa conexão, você na verdade está com o foco em como se manter com este Sol, né, com esse centro teu. E daí você só se conecta com aquilo que te leva mais próximo desse seu Sol. Esse é o sentido, tá? Esse é o hábito que eu quero que você desenvolva. Então entende que não é paranoia não é coisinha. Por isso que é importante que você tenha assistido todo esse contexto aqui, né? Todo esse vídeo para você entender. Eu começo ali no raciocínio para chegar aqui nesse ponto ápice, que é justamente a conexão é onde está a sua resposta. Faça esse tipo de análise com toda a humildade, com toda a tranquilidade. Geralmente incomoda fazer isso. Você vai perceber que muitas das suas escolhas no teu dia a dia são distrações, são fugas. Mas esse incômodo é positivo, porque vai fazer você acordar, pensar assim, peraí, até quando eu vou levar isso aqui como uma distração para mim? Será que não está na hora de eu parar? Não importa quanto tempo passou, não importa. Será que não está na hora de agora em diante eu me esforçar em mudar isso aqui? Vale muito a pena, viu? E eu gostaria muito que você compartilhasse comigo as tuas experiências dessas tuas conexões. Isso é muito relevante. Se você acha que é relevante para você, me ajuda a também chegar a mais pessoas
E de que jeito você faz isso? Quando você curte meu vídeo, quando você compartilha, é isso que mostra pro YouTube que o meu vídeo é importante para outras pessoas também. Então você me ajuda. Não é só crescer não, tá? Não tô pensando só em crescer o canal. O crescimento, ele é uma consequência de quando a gente ajuda outras pessoas. Então eu quero ajudar outras pessoas, se isso fizer sentido para você também, tá? Então beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo.